Wagner Mancini, Guilherme Castilho, Lourenço, Janderson, Ailon, como chega o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, para o Regional de 2024. Nesse vídeo eu vou trazer a formação do elenco, quais são os jogadores que vão compor o Ceará para essa Copa do Nordeste, para esse início de temporada, qual deve ser a formatação, qual deve ser o time ideal, titular do Ceará para a Copa do Nordeste e se dá para brigar pelo título do Regional mais uma vez. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, sejam todos muito bem-vindos a mais um guia da Copa do Nordeste, dessa vez para a temporada de 2024, começando o guia com o atual campeão do Regional, começando com o Ceará, equipe comandada pelo Wagner Mancini. Vou trazer nesse vídeo o elenco do Ceará para esse início de temporada, principalmente focado na Copa do Nordeste, qual deve ser o time titular, prováveis formatações do Ceará para o Regional e o que o Ceará pode aprontar, pelo que o Ceará realmente briga nesse Regional de 2024, também trazendo um pouco do resumo e alguns jogadores que saíram nessa transição de temporada 23 para 24. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Nas próximas semanas, nos próximos dias, outras equipes passarão aqui pelo guia da Copa do Nordeste. Também eu peço para você ativar o sino de notificações, compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Esse não é um vídeo apenas direcionado para a torcida do Ceará, também as outras equipes, as outras torcidas presentes nessa Copa do Nordeste, nessa fase de grupos, também podem acompanhar para conhecer um pouquinho do Vozão de 2024. Também deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer aqui o meu trabalho também. Mas bora lá, começando esse guia falando sobre esse Ceará, trazendo um pouco do resumo de 2023. Um Ceará que foi o campeão da Copa do Nordeste de 2023 com uma grande final sobre o Sport. Inclusive o jogo da volta sendo na Ilha do Retiro e o Ceará conseguindo o título por lá. Só que foi um Ceará que desde aquela final da Copa do Nordeste já mostrava muitas incertezas, inclusive com mudança no comando técnico em meio à final da competição. O Mourinho, que poderia ter um ano muito melhor, que poderia ter um 2023 muito promissor, olhando até mesmo para a Série B, foi tirado do cargo justamente na final da competição e aí passou o comando técnico para o Barroca. Depois o próprio Barroca foi embora, um ano que também esteve por lá o Guto e que terminou com o Wagner Mancini tentando ajustar a casa. Um Wagner Mancini que chegou durante a Série B e pegou um grupo sem muita ideia de jogo, um grupo que tinha passado por várias mãos e que não sabia de fato o caminho das vitórias, o caminho de um jogo consistente. Foi assim o Ceará da Série B, por isso que o grande sonho, o grande objetivo do Ceará, que era o acesso à Série A, não foi realizado, não foi concretizado. Acho que o que fica como um grande peso, como uma grande lição para esse Ceará, que passou por muita turbulência também no extracampo, a falta de uma certeza, uma falta de uma convicção pode prejudicar toda a temporada, e foi isso desde a saída do Mourinho que prejudicou, na minha opinião, o 2023 do Ceará, que enfim terminou humano, mas teve um grande título que foi o Regional no início da temporada de 2023. Bora agora falar sobre o Ceará de 2024. Algumas peças até que importantes terminaram deixando o Vozão. Eu tô deixando aqui ao lado a lista de jogadores que não farão parte do elenco, não fazem mais parte do elenco do Ceará de 2024, e eu vou destacar alguns desses nomes. Eric, o Ceará segue com o Eric, só que o Eric Pulga. O Eric que eu tô falando é o Eric que passou pelo Náutico e aí chegou em alta no Ceará. Ele não faz parte mais do Ceará, vai compor o grupo do São Paulo, e isso já estava certo durante praticamente todo o ano. Eric não faz mais parte do Ceará. William Formiga, lateral esquerdo, também não faz mais parte do Vozão, vai defender o CRB em 2024. O Kaique Gonçalves, o Bissoli, Jean Carlos, um jogador que, como boa parte do grupo do Ceará, não foi bem em 2023, mas poderia ser importante nessa transição, nesse 2024. Jean Carlos vai defender o Juventude na Série A.
William Maranhão, o Arley, o Michel Macedo, o Thiago Penhussá, né, um jogador importante para a linha defensiva do Ceará, também foi embora. O Nicolas vai defender o Paysandu. Nicolas não foi nem tão utilizado assim. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, são alguns dos nomes com destaque que terminaram deixando aí a equipe do Ceará para essa transição de 2024. Eu vou trazer agora alguns nomes que terminaram chegando ao Ceará para reforçar a equipe para essa temporada. Lourenço, que fez um grande ano no Vila Nova, um Lourenço que antes disso ele teve 3 temporadas seguidas no Avaí, ele também tem passagem pelo CSA, mas viveu um ano fantástico no Vila Nova, uma grande contratação do Ceará. E eu vou trazer o campinho, na verdade eu vou deixar até aqui ao lado, eu deixei em algum momento anterior do vídeo um campinho mostrando possíveis movimentações, possíveis formatações para o Lourenço em campo. Lourenço, nome importantíssimo que deve, se não ser um titular absoluto, mas deve sempre estar frequente, acredito que vai ser titular do Ceará nesse ano. Fernando Miguel, ex-Fortaleza, Atlético Goianiense também. O Ailon, que também teve um 2023 muito bom, um jogador que é um atacante de lado, tem uma boa finalização de fora da área. O Lucas Mugni, não tão utilizado assim pelo Bahia, mas olhando para uma Série B e olhando para uma Copa do Nordeste pode ser importante. Rai Ramos, lateral. O Jorge Recalde, também tem o Matheus Felipe, que não vai deixar saudade a torcida do Atlético Paranaense, mas para o Ceará, acredito que pode ser um nome importante. Ele é um bom jogador, né? Ele realmente não teve um bom 2023, mas é um bom zagueiro. Facundo Castro, Facundo Barcelo, o Matheus Bahia, lateral esquerdo, muito ofensivo, e Bruninho. Eu vou detalhar mais sobre esses jogadores na sequência do vídeo, mas tá aí, né? A lista de jogadores confirmados, anunciados pelo Ceará. Eu tô gravando esse vídeo ainda antes até mesmo do sorteio da fase de grupos, então outros nomes podem chegar, o grupo pode ter alguma pequena reformulação, mas bora falar de fato sobre o Ceará, sobre o grupo, como é que deve ser distribuído, como é que a gente pode olhar para esse grupo e olhar quem pode ser titular, quem pode ganhar preferência nas posições. Estou colocando agora o campo como um todo, né? O campo preenchido do Ceará. Alguns nomes do elenco eu deixei de fora por acreditar que não devem ser tão utilizados assim nesse início de ano. Mas falando sobre a meta, fica entre Richard, mais uma temporada no Ceará, e o Fernando Miguel, que chegou agora. São 2 grandes goleiros e acredito que a briga pela titularidade deve ser muito boa. Então já começa bem o Ceará pela meta. Lateral, e aí eu acredito que tem um potencial ainda de ter reforços para lateral, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. O lado direito tem o Rai Ramos e tem uma possibilidade do Richardson, que também é volante, entrar por ali e pegar essa lateral direita para início de ano. O Rai Ramos, ex-São Paulo, ex-Ituano, é um jogador que é muito ofensivo, um lateral que sempre pisa muito no campo de ataque e que tem uma boa finalização de fora da área. O Richardson, já conhecido da torcida do Ceará, experiente demais. O que talvez possa faltar um pouco ao Richardson é falta de intensidade mesmo para jogo, mas tecnicamente é um bom jogador. Para a linha defensiva, Luiz Otávio, ele permanece no grupo, só que ele teve um problema e teve que realizar uma cirurgia em dezembro. Então a linha defensiva, dupla de zaga do Ceará para o ano, pelo menos para o ano não, mas para esse início, para a Copa do Nordeste, fica, na minha opinião, entre Matheus e Ramon, ex-CRB. Também o David Ricardo, por já conhecer o grupo, por já ter ali um contato maior com o Mancini, o David Ricardo também pode ganhar oportunidades nessa Copa do Nordeste. Então acredito que fica entre esses 3 zagueiros por 2 vagas. Sobre o Wagner Mancini, olhando os últimos anos, o Wagner Mancini adotou muito um 4-3-3 e acredito que ele deve permanecer com essa formatação para esse início de ano do Ceará. Então vamos trabalhar com ela. 2 zagueiros, um deles deve ser o Matheus ou o David Ricardo, e o zagueiro esquerdo muito provavelmente deve ser o Ramon Menezes. Lateral esquerda, Matheus Bahia e o Paulo Vitor.
Matheus Bahia, assim como o Rai Ramos, é um lateral muito ofensivo, é um cara que chega sempre muito no campo de ataque, tem as suas limitações defensivas, mas acredito que pode agregar muito ao Ceará. O Paulo Vitor é um lateral um pouco mais jovem, não que o Matheus Bahia não seja jovem, mas o Paulo Vitor é um pouco menos experiente nesse sentido, e deve brigar, mas acredito que o Matheus Bahia ganhe uma preferência na lateral esquerda, deve ser o lateral titular. Pulando agora para o meio de campo, e aí a gente chega ao meio de campo que tem o Richardson, que pode ser um cara marcador, mas pode faltar intensidade a ele. E o que me preocupa esse meio de campo do Ceará é realmente aquele 5 marcador, aquele 5 com uma grande característica defensiva. Se tem possibilidades para o meio de campo do Ceará, como o Mugni jogando como um volante, como um segundo volante, por exemplo, o próprio Richardson jogando como um volante mais recuado, cobrindo a saída, por exemplo, do Rai Ramos. Se tem um Lourenço, que no Vila Nova jogou como um segundo volante, jogou como meia ofensivo, como meia direito e até mesmo como um ponta direita. Então o Lourenço pode fazer parte desse meio de campo um pouco mais recuado, e o Guilherme Castilho também. Então vejo essas 4 opções para o meio de campo um pouquinho mais atrás do Ceará. Olhando para a função de 10, o Ceará tem o Jorge Recalde, tem o Lourenço e tem o Bruninho. São 3 grandes opções. Pelo que foi 2023, eu vejo o Lourenço ganhando uma preferência inicial, mas vai tudo também de acordo com esses primeiros movimentos, com os treinamentos e como o Lourenço encaixa no projeto do Wagner Mancini. Mas eu vejo o Lourenço ganhando uma condição de inicial. Tá um campo bem preenchido aí na tela, mas depois eu vou enxugar e vou dizer qual eu acho que realmente deve ser o time titular do Ceará para esse início de Copa do Nordeste. Bruninho tem intensidade, é um bom jogador pelo meio, assim como o Jorge Recalde, que também pode jogar como um segundo atacante, entrando na área. Então são essas 3 possibilidades de 10 do Ceará. Olhando para o ataque, e aí tem várias possibilidades. Alguns dos jogadores que estão na ponta direita também podem jogar do lado esquerdo do ataque, mas bora lá por partes. Olhando para o lado direito, Barleta, já conhecido pelo Ceará, chegou no ano passado. Se tem o Facundo Castro e se tem o Ailon. De 2023, olhando o que foi o ano passado, o Ailon ele teve um ano melhor, e acredito que o Ailon pode ganhar uma certa preferência, assim como o Barleta, por já conhecer o grupo, por já ter uma aproximação com o Wagner Mancini. Então acredito que fica muito entre Ailon e Barleta nesse início de temporada, olhando principalmente Copa do Nordeste. O Facundo Castro ele pode chegar e em algum momento ganhar alguma oportunidade. Olhando o lado esquerdo, Janderson como preferência, mas o Eric pode ganhar alguma oportunidade também e pode ter alguma chance em Copa do Nordeste, dependendo do jogo. Falando sobre esses atacantes de lado, Ailon tem uma boa finalização de fora da área, tem velocidade, tem drible. O Barleta tem um bom passe. O Facundo Castro é um cara também de intensidade. Tecnicamente ele peca em alguns momentos, mas eu vejo esse lado direito, repito, com o Ailon ganhando a preferência. Lado esquerdo, Janderson ganhando a preferência pelo poder de definição, pela velocidade que tem e pelo drible que tem. Eric, ele teve um grande ano ali ao lado, um grande início de ano com o Ciel no Ferroviário no ano passado. Demonstrou um grande potencial para drible e velocidade, mas acredito que o Janderson deve ganhar preferência nessa ponta esquerda. E o ataque, se tem 3 boas possibilidades. Se tem o Facundo Barcelo, se tem Kleber e também se tem o Saulo Mineiro. Acredito que fica muito entre Facundo Barcelo e Saulo Mineiro a briga pela titularidade inicial nessa linha de frente, nesse comando do ataque do Ceará. E a gente partindo aqui, já deixando o campo um pouco mais enxuto. Nem tão enxuto assim, porque realmente é início de temporada. Tô gravando um vídeo que não tenho nenhum jogo oficial do Ceará para ter avaliação, então se tiver alguma falha aí, vocês já vão me perdoando.
Mas olhando o que eu acredito que podemos ter no Ceará nesse início de Copa do Nordeste, fazendo uma ressalva. Teve um jogo treino durante essa semana e o Rai Ramos teve um incômodo na coxa. Dependendo desse grau de incômodo da coxa, ele pode desfalcar o Ceará nesse início de temporada. Mas se não for um incômodo realmente que interfira, o Rai Ramos deve ser o lateral direito titular. A dupla de zaga vai ficar realmente entre David Ricardo, o Matheus Felipe e o Ramon. Ramon deve ser titular. Ramon deve ser o zagueiro esquerdo titular e o outro zagueiro, aí fica essa briga realmente entre David Ricardo e Matheus. Lateral esquerda, Matheus Bahia. Meio de campo, acredito que o Mugni e o Guilherme Castilho devem ser os dois volantes, devem ser os dois nomes mais recuados no meio, e devemos ter um Lourenço um pouco mais avançado como um 10. O ataque, Ailon, Janderson, e a briga entre Facundo e o Facundo Barcelo, que é o centroavante, que é o 9, e o Saulo Mineiro. Então acredito que fica muito dentro dessa possibilidade. Só fazendo as pontuações, os dois laterais sobem muito, então em algum momento um dos volantes, falando sobre movimentação de jogo, um dos volantes deve recuar ali para fazer uma saída de bola com o Ramon, com o David Ricardo ou com o Matheus, né? Uma saída de 3, liberando bastante os dois laterais. Tem também a outra possibilidade de termos um Lourenço, e aí seria uma certa surpresa, apesar do Lourenço ter atuado muito assim no Vila Nova, um Lourenço jogando aberto pelo lado direito, mas acredito que o Lourenço deve jogar centralizado mesmo. Queria a sua opinião, o que você acredita para esse Ceará, o que você espera para esse Ceará nessa Copa do Nordeste, trazendo a minha opinião. Eu vejo um Ceará que passa por uma grande mudança, uma grande reformulação, apesar de permanecer com o Wagner Mancini para esse ano, no mínimo, e aí é uma certeza, no mínimo, o Ceará chega ao mata-mata. Chegando ao mata-mata, eu vejo um Ceará não num sentido técnico, não num sentido de organização, até porque a gente nem viu o primeiro jogo do Ceará no ano, mas é um Ceará que acredito que chega acima, por exemplo, do Sport nesse ano. Pode caminhar um pouco acima do Sport pela expectativa que eu crio do Sport, de um projeto que é totalmente novo, incluindo um treinador que está conhecendo e chegando ao futebol brasileiro agora. Então acredito que o Ceará chega um degrau acima do Sport, mas é um Ceará que deve esbarrar muito, talvez no Vitória, que vem formando um grupo bom, num Bahia, num próprio Fortaleza, e aí realmente vai do jogo, vai do que o caminhar da partida indicar. Mas no mínimo, o Ceará chega nas quartas, até porque é difícil para o Ceará não chegar, né? O formato da Copa do Nordeste da fase de grupos se repete, então são 8 equipes em cada grupo, com as 4 avançando, então é inimaginável o Ceará ficar fora das quartas. Acredito que dependendo do adversário das quartas, o Ceará pode chegar na semi, e aí é mata-mata, surpresas podem acontecer também, alguns pontos podem fugir um pouco da curva, mas eu vejo um Ceará que pode chegar novamente à final e quem sabe ser o campeão. Deixa aqui nos comentários o que você espera, o que você observa desse Ceará e também o que você vem achando da formatação desse grupo do Vozão. Eu vou ficando por aqui, finalizando o primeiro vídeo do Guia da Copa do Nordeste de 2024. Eu peço, se inscreve no canal, se você quiser apoiar também o canal de uma outra forma, tem a chave Pix aqui, qualquer valor já ajuda demais, mas o que eu peço se inscreve e deixa o like e compartilha esse vídeo em grupos de torcedores que você tem, porque isso já ajuda demais ao meu crescimento. Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, qualquer ponto que eu deixei escapar aqui, você pode comentar abaixo que eu trago aqui nos comentários, mas eu vou ficando por aqui, até a próxima.